Há quase 500 anos, uma epidemia de dança tomou conta dos habitantes de uma cidade francesa. Esse acontecimento ficou conhecido como a Praga da Dança de Estrasburgo. E ele aconteceu durante o verão de 1518, fazendo pessoas atravessarem noites dançando sem parar até a total exaustão ou até a morte. Pode falar, esse assunto é bizarro e é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje do Mundo Estranho. Eu sou o João e está começando agora mais um vídeo aqui do outro lado. Tudo corria normal na cidade francesa até que um dia escaldante do verão europeu, uma mulher chamada Frau Tropf chega a uma praça de Estrasburgo e começa a simplesmente dançar. No início, as pessoas à sua volta apenas a observavam, com certa curiosidade despertada pela exibição pública em comum. Elas assistiam a mulher que parecia não conseguir parar de dançar. E ela dança assim por cerca de uma semana. Ocasionalmente, ela cai de exaustão, mas logo se levanta e segue, ignorando dores, fome e vergonha. E não demorou muito para que outras pessoas começassem a acompanhá-la. E em agosto daquele ano, já eram centenas de pessoas dançando sem parar. Você deve estar se perguntando, mas por que essas pessoas simplesmente resolveram dançar assim do nada? Bom, vamos lá que é para isso que a gente está aqui, tentar entender o que pode ter acontecido. O primeiro diagnóstico dos médicos, de acordo com o saber padrão da época, é bom lembrar disso, foi que o fenômeno era resultado de sangue superaquecido no cérebro. Então eles sugeriram que as pessoas simplesmente continuassem se mover em ritmo frenético até a doença ir embora por conta própria. O problema é que por causa do desgaste físico e mental, muitas dessas pessoas acabaram morrendo. Então o conselho médico da cidade não demorou a perceber o próprio erro e concluiu que as pessoas atingidas pela epidemia foram vítimas da tal ira sagrada. Então, por causa desse novo diagnóstico, os dançarinos foram levados até um santuário dedicado ao católico São Vito, localizado nas colinas da cidade vizinha chamada Saverne. Nesse lugar, eles colocaram sapatos vermelhos nos afetados pela doença e eles ficaram em torno de uma estatueta de madeira desse santo, dançando seguidamente como faziam de todo jeito. Inclusive eu fico pensando em como eles levaram as pessoas até lá se elas não paravam de dançar um minuto. Deve ter sido uma cena pelo menos muito engraçada, né? Nas semanas seguintes, como contam os escritos da época, os movimentos selvagens cessaram e a epidemia chegou ao fim simplesmente assim, parou. Naquela época, esses eventos eram interpretados livremente como punição divina ou possessão demoníaca, e eles eram combatidos com soluções religiosas. E essas soluções, na suas maiorias, eram procissões, missas ou intervenção direta dos padres, no caso, por exemplo, de um exorcismo. 2 décadas antes do verão de 1518, um clérigo lá de Estrasburgo chamado Sebastian Brand escreveu em sua alegoria satírica, O Navio dos Tolos, que a dança e o pecado são uma coisa só, culpando Satanás por toda essa dança alegre e inebriada que acometeu todas essas pessoas nessa espécie de epidemia dançante. A explicação mais provável é que o povo de Estrasburgo tenha sido vítima de uma doença psicogênica, também chamada de histeria em massa. Esse é um distúrbio responsável por fazer um grupo de pessoas apresentar reações ou sintomas parecidos simultaneamente. Caso parecido com esse aconteceu nos conventos europeus antes do início de 1700, quando as freiras se contorciam, convulsionavam, espumavam pela boca, faziam gestos obscenos, subiam em árvores e miavam como gatos. Consegue imaginar essa cena? O comportamento delas parecia estranho, mas as freiras viviam em comunidades que encorajavam elas a ficar obcecadas com o pecado e estavam imersas em um sobrenaturalismo místico, do mesmo jeito que os moradores de Estrasburgo. A cidade francesa é o exemplo mais famoso quando você pesquisa esse assunto de histeria em massa,
Mas ele não foi o único lugar da Europa que foi atingido por uma epidemia de dança, sabiam dessa? Muitos casos de pessoas dançando descontroladamente já foram registrados também na Alemanha, além da França, é claro, e em outras partes do que até então era conhecido como Sacro Império Romano. Mas voltando aqui um pouquinho nessa parte que a gente falou sobre a sugestão ao sobrenatural e ao pecado, é importante a gente citar que a cidade francesa, lá no início dos anos 1500, vivia em um momento que era muito propício a esses surtos psicogênicos. Eles viviam em conflitos sociais e religiosos, novas doenças aterrorizantes apareciam a todo momento, fracassos na colheita, o aumento do preço do trigo, a miséria generalizada. Essas com certeza eram condições ideais para alguns dos necessitados da cidade imaginarem que Deus estava zangado com eles. Então foi necessário apenas que devotos emocionalmente frágeis acreditassem que o São Vito desejava deles uma dança ininterrupta durante vários dias. E você tem aí a receita de toda essa histeria coletiva. Felizmente, o surto de dança de 1518 foi o último desse tipo na Europa, principalmente por conta da decadência dos sistemas de crença que o sustentaram. Esse fenômeno histórico é, sem dúvida, um bom exemplo de como o contexto cultural pode moldar a forma pela qual expressamos o nosso sofrimento psicológico. E aí, você gostou de conhecer esse caso? Já conhecia? Eu espero que você tenha gostado. Se foi o caso, deixa aí o seu like, tá? Comenta qualquer coisa, se inscreve se for sua primeira vez e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também possa gostar do conteúdo. Além disso, eu também quero sugestão de vocês para esse quadro. Que outra história muito bizarra do nosso mundo, aqui do Brasil, enfim, que você quer ouvir aqui? Eu sou o João e agradeço muito a todo mundo que tenha ficado até o final. Nos vemos num próximo vídeo aqui do outro lado.